Eu acho que sim. É isso aí, meu irmão. A palavra é sua. Betão, querido, linda noite para nós, né? Muito feliz em estar conectado com você mais uma vez, né? Um grande líder aí da comunidade de inovação, da comunidade de empreendedores de Piracicaba, né? Incentivando a união realmente de mentes inovadoras, promovendo a criatividade, incentivando, né, a pesquisa inovativa em ambiente acadêmico para que a formação, né, superior, a formação profissional possa trazer esse perfil do empreendedor, do intraempreendedor. E isso é uma grande joia que nós temos aqui, ainda levando a nossa identidade, né, Betão? A Pamonha de Ideias, que é uma identidade global aí piracicabana, né, o maior branding caipira, né, difundido pelo país e mundo afora. Então, um orgulho estar com você hoje aqui, com toda a comunidade aí da FUMEP, né, da disciplina Inovação, Gestão Estratégica de Projetos. Muito legal, né? Me senti aí honrado e também desafiado, né, pelos temas. Então, né, deixo aí, né, vocês todos à vontade para me provocarem, para a gente falar bastante desses temas aí que são a nossa vida, né, Betão? É isso aí, meu irmão. A gente vive hoje, a gente respira, come, né? Dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. E o bacana é que a gente faz isso com muita gente, né? Com uma galera fantástica, iluminada. E isso, como eu disse, né? Transforma. Às vezes eu converso aqui com os alunos, né? Com o Rogério, que ele também é uma pessoa aí, mais ou menos aí da minha idade, né? Da minha geração. E eu falei para ele até na aula passada, quanto isso modificou a minha vida, né? Você que conhece a minha história também, né? A minha, do Sim. Pedro, do meu filho, né? A gente trabalhando juntos. Para o meu filho que tem 25 anos é fácil, né? Para mim que tenho 50 é uma descoberta, é um rejuvenescimento, né? Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de ecossistema de inovação, de criatividade, de tirar a gravata, de cair os muros, de cocriação. Isso é fantástico, né? E pessoas assim como você que despertam isso, né? Você é um desses meus mentores que me ajudam a entender melhor esse ecossistema, me ajuda a entender melhor o que é esse processo. Então essa parceria, ela é muito boa e fiz questão de trazer para os alunos a tua fala, o teu momento, que eu sei que eles vão se encantar com isso também. Muito obrigado, Betão. Aproveito para dar uma boa noite aí a cada um dos alunos e parabenizá-los aí pela jornada, né, que sempre em busca do conhecimento, e é isso que realmente transforma, né, as realidades. A gente começa num processo de transformação, né, individual, fazendo aquela revolução interna, né, que é onde as grandes revoluções começam, que é na cabeça, e depois essa revolução pela capacitação, pela sapiência, a gente fica com uma vontade imensa de transformar, cheio de ferramentas, né, e é muito legal estar aqui com vocês hoje para falar de ferramentas, né, de futuro, de solução de problema, né, de retomada, de como a inovação é hoje o principal drive e motor de crescimento mesmo, que todos nós devemos compreender, conhecer para poder trabalhar e utilizar muito bem, porque eu sempre digo, Betão, que nenhum de nós vai sair ileso, né, a inovação. Ou ela te acelera e, né, te leva a novos patamares, ou ela estilhaça em você e acaba afetando o que você está fazendo por ser resistente à inovação, o impacto pode ser maior. Então é muito bom poder acompanhar, né, surfar a onda e não ser afogado por ela, né? É isso aí, meu parceiro. A gente nada, né? A gente nada, faz um jacaré, pega uma pranchinha e É, tal, a gente vai é, tomar um caldo bonito, né? é isso aí. É mesmo. Então vamos lá. Ó, se você quer já fazer passar alguma apresentação aqui agora, ou você já vai iniciar batendo papo, a hora que você precisar fazer uma apresentação, você me avisa, tá? Faça a Legal, eu tenho apresentação. alguns slides aqui para falar um pouco, né, um pouco mais sobre as ferramentas que eu utilizo como agente de inovação e mostrar um pouco mais também sobre o ecossistema de inovação, mapeamento, em alguns números também bem quentes aí do resultado do mapeamento do ecossistema de inovação. Acho que nem você viu isso ainda, um Opa! número bem atualizado sobre o perfil das startups do ecossistema aqui de Piracicaba. Mas antes eu quero começar falando um pouco, Betão, realmente sobre o desafio aí de ser agente de inovação, né? Traduzir um pouco o que que é esse conceito, né, de agente de inovação, que está aí no nosso tópico inicial, eu acho que abre muito bem o tema,
né? Porque a verdade é que a inovação é um tema muito novo, né, Betão? Hoje, cada vez mais é um tema muito recorrente, até uma das palavras da moda, né? Assim como startup, como um dia foi a sustentabilidade, como um dia foi a palavra ONG, né? Então, são movimentos de abertura, né? Que surgem realmente como agendas positivas e entram realmente numa moda, mas precisam ser muito bem compreendidos para que possam ser realmente usados, né? Explorados na máxima potência, né? A inovação, né, ela é uma proposta, né, um modelo onde a gente atua transformando, né, os modelos de negócio, a experiência do cliente, a infraestrutura organizacional, os modelos de marketing. Nós temos inúmeras formas de promover inovação. E a inovação basicamente se traduz, né, em melhorias. E essas melhorias têm diversos níveis. Elas podem ser melhorias, né, em incrementos de soluções já existentes, né, que melhoram algo que já existe, né, são as inovações incrementais, substanciais, ou elas podem ser inovações de maior impacto, né, que geram novos mercados, derrubam mercados anteriores, que são as inovações disruptivas. Essas inovações, elas são mais facilmente percebidas, né, mas toda vez que a gente, né, evolui de uma versão de um software para uma nova versão, um carro para uma nova versão, são melhorias, também são tipos de inovação. Então, essa compreensão sobre o que de fato é inovação, né, e sobre também o que não é inovação é fundamental. Nós falamos sobre inovação, né, e muitas vezes confundimos, né, a inovação com invenção. Né? A invenção ela é o ato de criar, sim, algo novo, que tem alguma aplicabilidade, que tem uma funcionalidade até para o inventor ou para algumas pessoas, mas não alcança um mercado, não gera impacto econômico, social, ambiental, não gera empregos, né? Não muda mercados. Então, a invenção ela é um estágio, né, de protótipo da inovação, mas a inovação é aquela que realmente rompe barreiras e chega na sociedade e transforma a vida do usuário de alguma forma. Então, a inovação, acima de tudo, gera valor, né, gera resultado real. E um agente de inovação, ele funciona, né, como um reagente, né, também. Então, é um processo onde você precisa de um catalisador, né? Você tem o seu processo, tem a sua estrutura, tem o teu modelo, né, de gestão, de atuação, como uma máquina ou como um reator. Você tem o teu processo, né? Mas você precisa criar algo novo. Então, vai entrar um produto novo, uma matéria-prima nova, uma ideia nova, um insight novo, um problema novo nessa máquina. Como que você entende esse processo, se adapta a isso e transforma esse problema em uma solução? Você precisa entender que tipo de problema é esse, qual é o impacto, a raiz desse problema, como fazer uma micro, uma macro mitigação. Então, existe um processo de design thinking que eu vi que você estava abordando aí, né? Que faz parte, né, da tua raiz também como empreendedor e educador, né? Que é a raiz da inovação. Nesse processo de descoberta, a gente precisa identificar uma dor real, né, Betão? Um problema real, que esteja doendo muito e que seja frequente, recorrente. Então, quando você encontra uma dor de alta frequência e de grande recorrência, de grande intensidade, né, recorrência e intensidade, é o modelo ideal, é ali que precisa de inovação. E então, o empreendedor, o inovador, trabalha na dor. Ele precisa identificar a dor para inovar, né? É a plataforma de desenvolvimento. Então, me traga o problema que a gente estuda junto à solução, e isso que o agente de inovação faz. Ele se associa a uma visão, uma oportunidade, a um problema, e ele tem um olhar de fora, e ele aplica as metodologias, né? E nós, como agente de inovação, aplicamos uma série de metodologias para facilitar e catalisar esse processo de identificação de problemas, oportunidades e definição de escopo de projeto, de solução, funcionalidade. É tecnologia, é projeto, é rede, é consultoria. O que nós precisamos entregar para resolver aquele problema? Isso nasce dessa identificação. E é muito doido esse processo, Betão, porque um agente de inovação dificilmente ele permanece numa empresa quando a empresa cumpre a jornada de construção do negócio, e muita gente não entende isso, né? Como um médico, você não fica no médico a vida inteira, você vai no médico quando você precisa, você passa, você chega com uma dor, ele te dá, né, faz um diagnóstico, te dá um remédio, te dá uma receita, te acompanha, e quando você está bem, você tem um amigo, mas
você talvez não tenha mais um médico, né? E o agente de inovação é isso, ele entra numa empresa, ele resolve um problema, ou ele constrói uma empresa, uma tecnologia, e quando aquilo está voando, normalmente ele sai de cena, né? E muitas vezes, né, é curioso na nossa posição, porque a gente acostuma a ver as pessoas desesperadas nessa jornada de inovação, e depois lá na frente, assim, caramba, né, eu consegui, eu venci, né? E para a gente, como agente de inovação mesmo, saber no íntimo que somos parte desse processo é uma alegria muito grande de falar, cara, eu participei dessa transformação. Então, é transformar pessoas, transformar negócios, transformar ambientes de negócio, transformar organizações, transformar a experiência do cliente, transformar a tecnologia, transformar, né, o analógico no digital, sem perder o principal valor que a inovação tem, né, Betão? Que é o valor de ser humano, centrado no ser humano, porque o ser humano é o tomador de decisão, né? A gente que escolhe se é bom, se é ruim, se foi legal, se não foi, se paga, se não paga, o quanto vale, né? Se o iPhone vale X e a gente quiser pagar, vai ter fila lá. As pessoas pagam porque elas enxergam o valor, né? Transcende algumas coisas que tem a ver só com a funcionalidade. Então, o nosso propósito realmente, como agente de inovação, é isso, né? E hoje, eu, como agente de inovação, né, tenho a alegria de estar nessa jornada aí há quase 10 anos, colaborando com os meus negócios e outros negócios também, com essa pegada startup, aplicando essas metodologias. Eu tenho a alegria, assim, de ter convivido com negócios de todos os estágios, inúmeros empreendedores que me ensinam muito também, Betão, né? Porque o repertório vem dessa diversidade, né? A inovação também tem isso, né? É a adversidade que passa pela diversidade de ideias e tudo, e no final, né, aquilo ali vira uma solução. Então, esse laboratório humano também, que é a inovação, que é a colaboração, né, vai mostrando para a gente que vale a pena, né, acreditar no novo. O mais doido também de tudo isso, e aí vale a pena também isso, que é uma experiência também bem rica, é que não tem, gente, mapa, né? Quando você vai fazer um trabalho de inovação, ninguém foi lá e voltou. Certo? Você não está copiando alguém, você não está fazendo assim, algo 100% já testado por alguém, você vai precisar testar, prototipar. Às vezes você vem com uma inovação aí de uma escola de engenharia, por exemplo, você precisa de uma validação científica, depois você precisa de uma validação técnica na bancada, numa prova de conceito, depois você submete um projeto piloto a uma experimentação real, depois você cria coragem base com esses resultados aí para levar isso a uma indústria, né, a uma fazenda, a uma unidade produtiva, a qualquer lugar que teste a sua tecnologia. E aí você testa aquilo no modelo piloto e a pessoa já começa a pagar, você prova um valor, aí um fala para o outro e a inovação começa a acontecer. Existe uma jornada de validação que precisa ser considerada, que se baseia na tentativa e erro, onde na inovação o erro também é acerto, né? Porque a cada ciclo que você erra, de tanto que você erra, o erro aprende com você, né? E você corrige o ciclo e você faz a inovação baseada nessa experimentação. Então nós temos, né, o fundamento do conceito da startup enxuta, do Lean Startup, de Eric Ries, que faz parte aí também da teoria fundamental que o Beto, sem dúvida, trouxe para vocês, né? Que é o movimento de construir, né? Medir e aprender em ciclo curto, em ciclo rápido. O que isso quer dizer? Eu construo a minha solução, que pode ser uma consultoria, um atendimento, pode ser uma tecnologia, pode ser testar um ciclo de produção maior durante um ano, vamos ver como que é a gestão desse modelo, testa, né? E aí você tenta fazer o mais rápido possível, quanto mais rápido melhor, porque você constrói, implanta, mede aquele resultado e aprende. Foi bom? O que não foi? Melhoro aqui e roda um novo ciclo. E quanto mais rápido você fizer isso, mais você supera. Muitas vezes as pessoas descobrem que a inovação não é para todo mundo quando elas descobrem que elas não têm essa disposição de errar sempre, né? Como fez Thomas Edison, né? Que errou lá, né? 9.000 vezes para encontrar lá a lâmpada que acendia, né, cara? É isso.
Se não, quem seria Thomas Edison? Não sei, né? A gente talvez conhecesse só o Edison Arantes do Nascimento, mas Thomas Edison, não sei, né? Mas o cara não desistiu, meu, né? Então a coisa aconteceu. Então esse é o conceito principal que eu queria explorar com vocês, né? De que o agente de inovação ele faz isso. Ele chega junto, ele se integra no time, como um coringa, como uma pessoa no board, como um conselheiro, como um cara que vai testar, que vai experimentar, que vai aplicar o design thinking, que vai ajudar na modelagem do negócio com o Canvas, que vai ajudar na estruturação do VPC, vai ajudar a pensar numa arquitetura de solução, mas o agente de inovação não vai empreender por você. O agente de inovação, ele vai te dar as coisas, ele vai te ajudar. E se você quiser, né, o agente de inovação permanentemente no seu time, aí você tem que ter um agente de inovação no seu time, né? Internalizar isso. Então é muito legal. Agora, independente, gente, todos nós temos que ser agentes de inovação, porque ou nós somos agentes de inovação, ou nós estamos atrasando, né, o futuro que quer nos encontrar. Né? Nós temos que ser participantes da inovação. Todo brainstorming é válido, né? Toda ideia vale a pena, nenhuma ideia é perdida. Né? Não existe aquele conceito, né, do advogado do diabo no brainstorm. Todo mundo pode trazer uma ideia e daquela ideia, por mais absurda que ela pareça, nasce uma solução eureka. Então, é essa diversidade que vale a pena, tá? Então, eu queria explorar esse conceito, né? Reforço, vale o fundamento, né, de buscar o Business Model Generation, né, Steve Blank, vale a pena buscar aí o Startup Enxuta, Eric Ries, vale a pena buscar, né, o Sprint do Google, né, o Design Sprint, conhecer a metodologia ágil de prototipação e teste em uma semana, em 5 dias ali úteis com o time, numa sessão colaborativa, a metodologia Scrum para aplicar tudo isso em ciclo rápido e monitorar a cada 15 dias num review, né, numa revisão daquele sprint e semanalmente poder conversar, né, fazer um review daquele sprint mais curto, né, dessa metodologia Scrum. São metodologias ágeis, né, que vieram para ficar e que dependem, né, desse nosso entendimento, dessa nossa aplicação. Então, sejamos todos, né, agentes de inovação e facilitadores desse processo. Aí, já quero entrar, Betão, no segundo ponto da questão, né, que é hoje a nossa pauta também passa por ambientes de inovação, né? Vi que você estava falando aí da tua experiência. Você visitou inúmeros ambientes de inovação, né, Betão? Sim, e eu percebi uma coisa, Pedro, que a minha mudança, ela tinha que passar pelas minhas experiências físicas, né? Físicas e quânticas, né, cara? Chega uma hora que você fica meio doidão, né? Tem que passar por experiências quânticas, Tem né? que ser. Onde você acha que tudo está conectado. Você acha não, você tem certeza de que tudo está conectado com tudo, né? Então, essa minha transição, né, de consultor tradicional durante muitos anos para ser um agente de transformação, né? Eu não me considero um agente de inovação, eu me considero um agente de transformação, né? Até pela minha própria formação, né? Isso, cara, eu fiquei assim realmente encantado, né, com o que o ambiente traz para nós, né? Porque ele promove tudo isso que você acabou de dizer, né? Ele promove a cocriação, ele promove a integração das ideias, de tecnologias, de diversidade, né? De culturas, de pensamento, de métodos, mas o único prazer dessa galera é eu preciso resolver um problema. Né, cara? Isso que é o mais bacana de tudo. E a galera não entende isso, né? Quando a gente fala, pô, você tem que ser apaixonado pelo problema. Falei, não, a galera fala, não, você tem que ser apaixonado pela solução. Meu, você pode morrer com sua solução, cara. Você pode morrer dormindo com a sua solução, assim, que não vai servir para nada, para muita coisa, né? Se a sua solução não resolve um problema. É por isso que eu faço questão, né? Fazia questão de tirar foto, eu ficava lá com um tiete mesmo, né? Tirando foto dos lugares, dos ambientes. O primeiro dia que eu fui lá no Cubo, cara, no Cubão já, né? Que saiu lá, acho que era da Paulista, né? O Cubinho que eu não cheguei a conhecer. Meu, aquilo lá é um prédio, não sei quantos andares, cara, só pra galera pensar em inovação, não sei, 7 verticais, um negócio assim gigantesco, 300 startups. Meu, é uma coisa inacreditável, né? Isso daí é transformador mesmo, né?
Por isso sim. que a gente quer levar, inclusive, a galera, né? Tem a tal da missão guiada, né? Que a gente usa lá na Pamonha, que a gente vai fazer dia 19 lá no estalo. Sala. E essa galera que está aqui assistindo hoje também serão convidados um dia para a gente ir nesses ambientes, né? A gente precisa, assim que a gente puder abrir, né, novamente, as coisas puderem estar sendo, os lugares, os espaços puderem estar sendo visitados novamente, né, nos programas de visitação que eles têm, a gente vai levar essa galera, fora o que a gente vai fazer na nossa própria cidade, né, Pedrão? Exatamente, Betão, exatamente, cara. Ambientes de inovação, né? Eles têm essa capacidade, né, de realmente promover uma experiência transformadora no sentido do que a gente entende como é um ambiente de trabalho, né? O que que é um ambiente de trabalho, o que que é um ambiente corporativo. A gente era acostumado, né, a chegar em ambientes de trabalho corporativos e ter uma mesa própria, ninguém senta no seu espaço, com o seu ramal, né, ali com aquele contexto de horário que você tem que ser visto na tua mesa ali trabalhando, senão você não está trabalhando, né? Uma coisa completamente doida, né? Onde ao mesmo tempo você vendia a sua inteligência, o seu tempo, né? Você tinha que estar naquele lugar, né? E aquilo era trabalhar e o modelo, né, de inovação também totalmente fechado, ou seja, para pessoas como nós, que enxergavam problemas e que queriam transformar a realidade organizacional ou aproveitar as oportunidades, a gente acabava incomodando nesses ambientes corporativos, né, Betão? Porque você quer sair da zona do conforto, você quer criar um processo novo, você quer criar um ambiente de conexão, você quer olhar uma nova oportunidade que está passando, você quer criar um novo mercado, um novo produto. E aí, onde está todo mundo confortável com o processo, né? Isso é meio difícil, e esses ambientes corporativos, por muito tempo, foram ambientes inseguros para a inovação, né? E o conceito de hub, né, onde a gente tem, então, o ambiente de inovação hoje muito mais popularizado, né, hoje por esse formato de hub, que é esse ambiente que a gente reconhece em ambientes como WeWork, Cubo, Google Campus, né, esses Impact Hub, o próprio ambiente que a Pamonha consolidou aqui em Piracicaba como um hub educacional. Esses ambientes, né, eles são ambientes que promovem a diversidade necessária para que esse local seja seguro para o inovador, né? Ou seja, ali ele vai encontrar um agente de inovação que está num ambiente de inovação, ele encontra a diversidade de ideias, a diversidade de soft e hard skills e competências nas pessoas que estão ali à disposição, né? Ele tem a possibilidade então de formar time de maneira ágil. Os ambientes de inovação trabalham, né, na construção e na consolidação dessas redes, funcionam como plataformas para a consolidação dessas redes que unem universidades, os agentes de inovação, investidores, startups, agentes internacionais, agentes de fomento, tudo isso no mesmo lugar acelera, né, esse processo de identificação de problemas e oportunidades. Então, os ambientes de inovação, eles são cruciais para que os novos modelos de desenvolvimento, né, baseados na nova economia, que hoje tem principalmente, né, a sustentabilidade e a inovação, né, ali margeados pela massa digital, né, pelo contexto digital como liga, né, esses três eixos principais estão puxando o desenvolvimento social para uma nova ordem mundial, né, onde o que a gente quer são processos limpos, ágeis, inteligentes, conectados, transparentes com dados, né, e quem consegue promover isso? Os agentes de inovação que se conectam e se encontram em ambientes de inovação. Então, muitas pessoas, né, não sabem o que significa o termo hub. Né? O termo hub ele é usado para tratar de ponto de encontro, centralidade, né, comunidade, concentração, grupo de ideias. Né? Então, esse contexto de hub, né, de inovação, ele permite essa segurança, porque ali quem está conectado é um agente de inovação, é um promotor de inovação, né, setorial no seu segmento em que atua. Mas além desse conceito do hub, Betão, tem outros inúmeros ambientes de inovação. Inclusive a legislação federal, no Sistema Nacional de Inovação, reconhece uma série desses modelos de ambientes de inovação.
Então, nós temos o coworking, que é um ambiente de inovação hoje reconhecido, né? Se a gente pegar o modelo do iluminismo, né, dos cafés parisienses lá atrás, né, que possibilitaram um grande salto também na ciência, na academia, eles já eram ali coworkings, né, hubs, né, de ideias, e isso sempre favoreceu esse desenvolvimento. Então, o coworking é um modelo, né, de não só de trabalhar junto, mas coworking e collab, né, trabalhando junto também dentro do coworking, são ambientes de inovação. A gente tem os Fab Labs, né, os laboratórios de fabricação digital e manufatura digital, manufatura avançada, que tem impressoras 3D, né, fresa, torno, né, sistemas de automação ali para produção, né, e manufatura, que são bem interessantes também. Então, esses laboratórios de fabricação digital são bem interessantes. E também tem uma versão um pouco, digamos, menos tecnológica que o Fab Lab, que são maker spaces, que são espaços maker onde a gente consegue, né, utilizar ferramentas para serviços manuais, né, mas também são laboratórios de fabricação e manufatura, que também tem essa pegada tecnológica. Então, você consegue, num makerspace, por exemplo, fazer um trabalho de marcenaria e colocar um Arduino, né? Fazer um trabalho de conexão entre o analógico e o digital, com um trabalho manual. É bem interessante esse modelo também. Nós temos dentro da legislação o modelo de NIT, N-I-T, Núcleo de Inovação Tecnológica. O NIT é um conceito muito parecido com o laboratório de inovação também, né? Mas o NIT, ele é um laboratório de inovação, digamos, mais institucionalizado, reconhecido pelo sistema federal, integrado a uma rede nacional de NITs, né? Em Piracicaba nós temos o Senai como NIT, temos o Instituto Federal como NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, né? E é diferente de CIT, né? CIT, o Centro de Inovação Tecnológica, que tem características do NIT, mas ele reúne também outros agentes de fomento, outras infraestruturas, tem laboratórios maiores, tem linhas de convênio e está conectado com uma linha de fomento um pouco maior, por isso se caracteriza como um centro de inovação tecnológica, onde dali o empreendedor encontra uma série de linhas de fomento e principalmente incentivo direto para a inovação. Então são vários, né, mecanismos e ambientes de inovação. Piracicaba, para quem quiser ir pesquisar, tem um decreto de 2017 chamado SISPAIT, Sistema Piracicabano de Ambientes de Inovação e Tecnologia, SISPAIT. O SISPAIT qualificou como ambiente de inovação Parque Tecnológico de Piracicaba, incubadora e centros de inovação tecnológica. Então, incubadora também é ambiente de inovação, tá? Parque Tecnológico também é um ambiente de inovação esses ambientes estão considerados na legislação piracicabana como ambientes de inovação e a gente vai fazer uma adequação desses ambientes também em relação a esse espectro federal que considera todos esses ambientes. E o que é o mais legal, né? Um ambiente de inovação, ele garante, né, que a sua ideia consiga ter o fluxo necessário para ser testada como hipótese. Porque até você, mesmo que você enxergue a melhor oportunidade do mundo e enxergue uma inovação pronta, você precisa passar pelo processo de desenvolvimento, estruturação, validação. Às vezes, não necessariamente a validação de ir testar com o mercado, mas internamente você precisa testar e garantir alguns processos para garantir o que a gente chama de Product Market Fit, que é a sua proposta de valor do que você está desenvolvendo ser percebida pelo outro como inovação, né? Então, esses ambientes garantem, né, que agentes de inovação, promotores de inovação, intraempreendedores possam fazer a coisa acontecer, tá? Então, se você hoje trabalha em uma empresa, né, e a sua empresa não tem um olhar para a inovação, você pode ser o agente de inovação da tua empresa, né? Se você está num processo educacional, de desenvolvimento profissional, de formação acadêmica, inclua a inovação na tua jornada, que sem dúvida você vai ter um diferencial competitivo profissional muito grande, porque a hora que você entrar em uma organização, você vai ver uma lista de problemas lá precisando de solução, e se você tiver
essa mentalidade intraempreendedora, inovadora, que se apaixona pelo problema, encara o problema, né, como um esquadrão de elite, você rapidamente tem um outro posicionamento e vai ter, né, uma carreira, uma jornada realmente mais feliz, guiada aí pelos seus propósitos, né? E aí você vai se apaixonar cada vez mais pela segunda-feira, né? Vai falar, sextou, mas que saudade de poder, né, seguir moendo meu projetinho aqui, porque eu estava num fluxo tão legal, e aí vem sábado e domingo, vou ter que parar um pouquinho, tá bom, vai, sabe? E isso acontece quando você está num pega super legal de fazer o seu trabalho acontecer, tá? E aí, gente, nós temos a sorte de estar em Pira, né, cara? Pira é uma cidade assim, luz, né, no contexto da ciência, da sapiência, na vanguarda, uma cidade que sempre ousou. Piracicaba, né, historicamente, né, se consolidou como uma das cidades inovadoras já quando começou a distribuir a água, quando teve luz elétrica, quando começou a ter as primeiras indústrias, quando se consolidou como uma força no setor sucroenergético, quando se desenvolveu como uma das, né, a melhor cidade do país por anos consecutivos na era de Juscelino, né, quando o Brasil tinha aquele plano de, né, 50 anos em 5, né, e a cidade de Piracicaba era reconhecida como a cidade que mais crescia, que mais tinha progresso, chegou a ser reconhecida como, né, Atenas Paulista pelo seu reconhecimento na inteligência, na ciência, né, nas letras, na arte, enfim, né, a Florença, né, paulista também, caipira, por conta de toda a sua arte, né? Então, Piracicaba realmente é uma joia, e é uma joia pelo seu povo, né, por todo esse contexto da diversidade que nós temos aqui. E Piracicaba hoje floresce como um ambiente de inovação muito rico, muito diversificado. Nós temos aqui 14, hoje 15, né, instituições de ensino superior, né, fixas com as suas unidades grandes foras que atuam aí, né, associadas em regime EAD, integradas aí ao município. Nós temos grandes instituições de classe, nós temos um arranjo produtivo local do álcool, que tem mais de 100 empresas associadas impulsionando a indústria local. Temos um ecossistema de inovação no agro muito forte, reconhecido globalmente. Quem assistiu recentemente aí Globo Rural viu Piracicaba em destaque, já fomos destaque aí no Estadão, o mundo inteiro olha para o que nós estamos fazendo aqui em inovação no agro. E além do agro, Piracicaba traz a pegada, né, de indústria 4.0, criatividade, educação, né? Tem agora a inovação em saúde expandindo bastante com a chegada da faculdade de medicina, tem essa pegada de engenharia de vocês, da escola de engenharia, né? Um exemplo disso é o projeto Baja, né? Que é um esforço de inovação tremendo, que vira um protótipo, que põe para moer e que ganha corrida, né, cara? É uma coisa fantástica. Então a gente tem aqui uma grande força de inovação e tudo isso agora está sendo integrado, trabalhado nesse contexto de inovação, de ecossistema, mostrando que nós temos uma infraestrutura que vem desde a educação, né, básica, com as escolas técnicas, como o Senai, o COTIP, né, a ETEC, temos a incubadora da Exalquitec, temos os grupos de extensão nas universidades, temos os centros de pesquisa, né, como o SENA, né, temos o Instituto de Pesquisa Florestal, o IPEF, temos Venture Builders, temos aceleradoras, temos a comunidade de inovadores da Pamonha de Ideias, promotores de registro de marca e patente, como, né, o pessoal aí do Village Marcas e Patentes, grupos de mulheres empreendedoras, como o time da UOL Empreendedoras. Então, nós temos na cidade, né, uma diversidade, uma força para a inovação muito grande, que está mostrando a sua força. E o meu trabalho, cada vez mais, né, tem sido justamente organizar isso, ordenar esse ecossistema para poder comunicar ele cada vez melhor, né? E aí eu fiz alguns estudos e é isso que eu queria compartilhar com vocês, Betão. Um pouco desse resultado, desse olhar que eu tive para o ecossistema, desde que eu me integrei, então, recentemente, né, nessa gestão, como agente de inovação e assessor de projetos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que está se integrando à Secretaria de Trabalho e Renda e à Secretaria de Turismo, né? Então, hoje eu assessoro,
né, com projetos, né, com essa metodologia também aplicada à gestão pública, né? Quais são os problemas da cidade, da gestão, o que a gente pode fazer para melhorar, como que isso vira projeto e como que a gente propõe isso para que o município possa trabalhar, né, e construir o futuro, né, baseado nesse novo modelo que a gente propõe também, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Consigo, Betão? Acredito que sim, vamos ver. Deixa eu ver se tá. Talvez você tenha que me habilitar aqui. Vamos aqui agora. Dependo da minha máquina aqui agora para ela pensar. Para processar tudo que eu estou pedindo para ela ao mesmo tempo. Maravilha. Então, vou dando um gás aqui, Beto. Por favor. Vamos lá. Gente, falando um pouco, né, do meu desafio também como, né, agente de inovação hoje integrado à Secretaria, né, Municipal de Desenvolvimento Econômico e também de Trabalho, Renda e Turismo, eu tenho feito, né, esse trabalho de mapeamento do ecossistema, justamente para poder entender quais são, né, as deficiências, as forças, né, quais são as principais demandas, ajudas mais urgentes que as startups precisam, que os negócios consolidados também, empresas já estabelecidas no município precisam. E a partir desse levantamento, nós conseguimos identificar uma série de elementos importantes para orientar políticas públicas que já foram apresentadas recentemente no plano de 100 dias desse governo, né, municipal, que já foi apresentado, e já fazem parte, então, né, do nosso planejamento plurianual e dos projetos prioritários a serem implantados ao longo dos próximos, né, 4 anos, aí 3 anos e meio de governo nessa gestão atual. Então, nós temos o desafio hoje, primeiro, de consolidar uma política municipal de inovação. Piracicaba tem dispositivos legais, né, que contemplam o suporte, o apoio à inovação, mas que estão soltos e que estão, de certa forma, desatualizados se a gente espelha a nossa legislação, por exemplo, com alguns municípios que têm uma legislação mais avançada, independente do porte do município, são cidades que construíram uma estrutura de sistema municipal de inovação que Piracicaba, por ser um ecossistema reconhecido, precisa realmente assumir, né? Nós não temos, por exemplo, hoje, um fundo municipal de inovação, né? Um dispositivo, por exemplo, que a gente consiga incentivar financeiramente o desenvolvimento de startups e negócios inovadores. Nós não temos, por exemplo, hoje, legislação que esteja alinhada às demandas, né, dos marcos regulatórios da inovação, do novo marco legal das startups. Então, nós temos esse trabalho também de adequação legal para fortalecer a estrutura municipal, né, de inovação no município, mas nós também temos a necessidade de construir, nós estávamos falando aqui, né, de construir um ambiente público de inovação. Hoje, quando nós olhamos para a infraestrutura pública de inovação no município de Piracicaba, né, não existe uma incubadora pública, existe a incubadora da Exalctec, a incubadora que é vinculada à universidade, mas ela não é um sistema de incubação público ligado ao município. Não existe uma aceleradora municipal de startups e novos negócios. Não existe, né, como eu disse, um fundo de investimento, de incentivo a startups. Não existe, né, um programa, né, definido também para que as startups, por exemplo, pudessem acessar um fundo caso o fundo existisse. Então, não basta só criar um fundo, você tem que criar um modelo de distribuição e acesso a esse recurso que seja inteligente e possa, de fato, privilegiar inovações de impacto, de interesse público. E quando nós falamos, então, em espaço realmente em Piracicaba, nós precisamos hoje de um coworking público, de um Fab Lab, né, de um ambiente de fabricação, teste, prototipação e apoio, e é um ambiente que hoje Piracicaba realmente precisa, já estamos discutindo isso. Precisamos de um ambiente, né, onde esses promotores da inovação consigam se integrar, né? Agentes como o Sebrae, Senai, a Pamonha de Ideias, os agentes integrados à comunidade Pamonha, que nós possamos, em conjunto, ter um ambiente de portas abertas, acessível, gratuito
para trabalhar essas questões, essa plataforma de inovação, tá? Então, poder estar aqui com vocês hoje é mais um, né, um passo nesse sentido. Abriu aqui para mim, Betão. Excelente. Pode passar então para o próximo, por favor. Então, aí, qual a importância, né, dos ambientes de inovação? Eu falei disso, só trouxe esse slide aqui para a gente consolidar. Então, numa próxima tela. Então, é reunir os inovadores, criar um ambiente seguro para a inovação, acelerar. Opa, tem um errinho aqui, a digitação, né? Eu chamo de dislexia digital, tá? Não, não esquentem, não. O cérebro é capaz de coisas mágicas, né? Ele lê e fala, tá certo, né? Acelerar a inovação aberta e orientada, integrar universidades, suportar comunidades, aproximar investidores e trazer maturidade ao ecossistema de inovação. Esses são os principais valores, né, dos ambientes de inovação, dos hubs, dos centros de inovação, NITs, que promovem essa interconexão, essa junção. Próximo, Betão. Esse aqui é um slide, ele está pequenininho, tá? Mas eu passo depois ele para vocês. Nós temos aqui a estrutura do sistema Piracicabano de inovação. Na esfera aqui maior exterior, onde estão as bolinhas azuis, nós temos aí a estrutura da governança do ecossistema de inovação. Então, é prefeitura municipal, IPLAP, né, o Instituto de Pesquisa e Planejamento, que trabalha com os dados do município, avalia, né, os dados de desenvolvimento, IBGE, né, IDEB, né, todos os índices, né, de desenvolvimento, então, IDH, são trabalhados aí. A Sendetur, que é a nossa secretaria que está propondo, então, né, essa integração, desenvolvimento econômico, trabalho e renda e turismo. A Câmara de Vereadores, que constrói, né, o pacote legislativo, né, para a governança do ecossistema de inovação. Os conselhos municipais, né, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, o Conselho, né, do Parque Tecnológico, o Conselho de Desenvolvimento, né, Industrial, né, o Comedic, né, e comercial, as entidades de classe, Coplacana, FOCAP, Sistema S, Ciesp, Cimesp, a CIP, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, o pacote de leis, né, arcabouço legal que cria esse ambiente regulatório, e aí nós temos, né, agentes de inovação, já lá embaixo, lá em roxo, ó, os agentes de inovação setorial que inovam em indústria, comércio, serviço, agro, a comunidade, né, de empreendedores, inovadores que estão individualmente participando da comunidade ou organizados em comunidades dentro desse ecossistema, né, como é o caso da Pamonha, que hoje lidera esse processo de organização de comunidades no município, não só a própria, mas conduz também isso em paralelo a outras organizações. Temos inúmeros negócios em rede, né, em hubs e ambientes de aceleração, grupos de negócios, outras associações que não são de classe, que atuam, e temos eventos também ligados ao tema da inovação. E aí, dentro do sistema local de inovação, se a gente entender isso como uma linha, né, uma esteira, uma linha de montagem, né, uma nova indústria criativa da inovação, nós temos, de um lado, as demandas de inovação da sociedade, né, que, do outro lado, geram soluções inovadoras, que, quando são trabalhadas por esse ecossistema, geram soluções inovadoras. O que nós temos nesse ecossistema? Temos, como eu disse, ambientes de inovação, que são regulamentados aí hoje pela lei do CISPAIT, decreto municipal. Temos um parque tecnológico, temos um movimento do AgTech Valley e temos um movimento também da comunidade Pamonha, que está se expandindo, além de ser uma comunidade, está trabalhando no conceito territorial, né, Beto? Isso é uma novidade que o pessoal pode acompanhar aí no próximo ciclo, né, seguir bem pertinho, porque a Pamonha está transcendendo essa visão só, né, de hub ou comunidade fechada em si, mas está olhando também para o território piracicabano como comunidade aberta de empreendedores e também se integra a esse movimento. E aí, na linha de pesquisa, nós temos ali escolas técnicas, instituições de ensino superior, pesquisa e extensão, os agentes de apoio à pesquisa inovativa, né, como o SEBRAE, Inovativa, né, temos o programa Inova Piracicaba, o programa Escola de Inovadores da FATEC, enfim, né? Temos aí a incubadora Exalquitec, temos as linhas de fomento, né, muito usada a FAPESP, né, programa Centelha, edital SESI Senai de inovação, né, temos inúmeras linhas aí de apoio, temos já os investidores em estágio inicial atuando nesse momento, nesse estágio de desenvolvimento. Depois temos os ICTs, né, os Institutos de Ciência e Tecnologia, Venture Builders, que são empresas que constroem startups,
né, ou sob demanda própria ou sob encomenda. Temos os hubs de inovação já atuando no crescimento, ambientes de infraestrutura, ou seja, parque tecnológico, distrito industrial, aeroporto, um ambiente como a usina de inovação, que é um ambiente onde alguém consegue se instalar, o Actec Garage é um ambiente de suporte à infraestrutura, né? Então nós temos ambientes que podem acolher novos negócios que querem construir um prédio, por exemplo, aqui no município, muito bem definidos, e investidores em diversas escalas. Essa é a estrutura do sistema Piracicabana de inovação, e o que nós fizemos foi mapear isso e saber quem é quem, né? E aí no próximo slide, Betão, dá uma olhada aí. Nós temos então o resultado desse mapeamento também. Isso aí está no meu LinkedIn. Quem quiser me procura lá, né? Tá lá exposto no último post que eu fiz, deve estar hoje com umas 7.000 visualizações, está causando um impacto super legal, porque nunca as empresas do ecossistema tinham se visto no mapa, todas tão integradas assim, sempre, sabe? Uma reportagem vai falar, fala de algum, não fala do outro. Então eu trouxe todo mundo numa estrutura aí de comunicação, né, bem aberta, e essa estrutura mostra, né, que Piracicaba tem um modelo de inovação realmente muito potente, e só não tem mais empresa aí, porque tem empresa que não respondeu o mapeamento, mesmo sendo altamente inovadora, né? Ah, não participo, não vou responder e tal, né? Mas Piracicaba tem muito mais do que isso ainda, tá? E a gente está evoluindo nesses números. E aí, quando a gente olha, então, para o contexto de startups, e para fechar, então, a nossa apresentação, a gente entra nessa próxima sequencinha de slide aqui, que eu vou passar bem rápido, que são os primeiros resultados desse ecossistema, então, em relação só às startups, tá? Nós mapeamos, então, aí mais de 300 empresas, e desse estudo, né, cerca de 70, 80 que nós identificamos são startups, tá? Mais ou menos 50 responderam a esse nosso mapeamento. Então nós temos um extrato aí bem bacana do perfil dessas startups do ecossistema de Pira. Olha que legal. 95,3 estão formalizadas, ou seja, é um ambiente de empreendedores mesmo, formais, que estão com as suas startups em ação, né? A gente tem aí o tipo do negócio, com destaque aí para o modelo B2B2C, ou seja, você vende, né, para uma empresa, né, para vender também para o consumidor final, ou seja, você visa atingir o consumidor final, mas você precisa fechar um modelo de negócio aqui, né, de intermédio também, tá? Então você não vende só para o consumidor final, mas você também vende para empresas. Esse é um perfil que ficou bem notável aí nesse processo, tá? E aí também o perfil B2B, que é vender para empresas. Então, esses são os principais modelos, pouco vendendo direto para o consumidor final, quase nada, né? E um pouquinho ali apareceu ali, ó, para governo, tá? Próximo slide, Betão, a gente encontra o modelo de negócio praticado. Olha que interessante. A gente tem ali o modelo, né, de venda direta, né, aparecendo ali com, né, grande destaque. Nós temos também ali a venda de dados aparecendo com 7%. Temos ali, ó, em laranja, que interessante, né? Ali o consumidor, né, o consumer, ou seja, o app gratuito liberado, né, para que o usuário possa utilizar. Então tem uma estrutura hoje, né, aí de modelo de negócio praticado pelas startups que é basicamente digital, baseado em dados, né? A maior parte das inovações oferecidas aí, né, mais de 50%, mais da metade, são softwares, né, são aplicativos. E depois, olha que interessante, são inovações em processo. Eu achei que eu ia encontrar software, depois hardware, né? Quer dizer, ou é aplicativo ou é equipamento. Não, ou é uma tecnologia ou é uma inovação em processo. Às vezes, você não tem uma tecnologia, mas você sugere a mudança de processo trazendo outras tecnologias que não atuam. E isso é um modelo de serviço fantástico, que é onde mais eu arrisco dizer que as inovações trazem retorno para as empresas. Inovação em processo, né? E aí surgem outros, né? Despontando o IoT muito forte, porque grande parte dessas startups de Pira são do agro. Então o IoT aparece aí também despontando, né? Internet das coisas, né? Aparece como um novo mercado também interessante. Próximo, Betão. A gente tem também aí, ó, o segmento de mercado que as startups atuam. Olha que interessante, né? 60% aí, mais de 60% são
agtechs em Piracicaba, né? Então, elas se identificam como startups muito mais, aparecem muito mais, mas existem outras, né, startups. Mas, claro, essa pegada, né, biotecnológica, verde, né, aqui em Piracicaba, agro, está muito forte. Fica claro aí também, porque depois das agtechs tem as biotechs, né, as de biotecnologia também aparecendo com grande força. Em relação ao estágio, olha que interessante aí, ó. As startups, né, que estão em operação hoje são 30%. A gente tem aí 27% das startups em validação, pouquíssimas em estágio de ideação, né? Ou seja, um nível de ecossistema mais maduro, né? As startups hoje, né, consolidadas, né, são realmente grande parte dessas startups, o que mostra que a gente tem realmente um caminho, uma via de crescimento para que as startups possam se consolidar. E isso é muito bom, mostra a força do ecossistema. Próximo, Betão, por favor, querido. Tamanho de equipe, olha que legal, as equipes pequenas ainda aparecem com um perfil tradicional de startup, de 1 a 3 membros na equipe, né? E eu sempre falo, o que é uma startup? Cara, é uma organização temporária, ou ela vai despontar e logo ela vai ter 10, 15, 20 pessoas, ou ela vai desmontar rapidinho, vai cada um para o seu canto e ela deixa de existir, né? Então, de 1 a 3 aí bem interessantes, mas também olha que legal, 16,3% são startups com mais de 20 pessoas no time. Ou seja, tem um perfil de startup que está deixando até de ser startup, está virando o que a gente chama de scale up, que deixa de ser startup e entra num fluxo de crescimento mais exponencial, e isso é muito legal. Olha aí que bacana também a média da idade das pessoas. Destaque maior aí, ó, para a faixa de 30 anos, né? Mas também surgem empreendedores até de 63 anos nas startups. Olha que barato, né? Aí você fala, cara, startup é muito moderno. Cara, uma pessoa de 63 anos que entende o conceito de startup, ela tem uma bagagem de vivência e de teste, né? Que tem coisa que ela não vai errar. Tem coisa que ela já errou a vida inteira e ela já sabe o que fazer. Então é muito bom fazer essa fusão, né, entre a experiência e essa experiência de vida e a experimentação do empreendedor jovem, e isso é muito legal. Próximo slide, Betão. A gente tem aí as fontes de recurso utilizada para levantar a startup. Mais de 60% levanta a startup na raça, com dinheiro próprio. Banca o aplicativo, constrói, né, a empresa, começa a pagar o contador, constrói a tecnologia, começa a pagar aluguel, vai viajar com dinheiro do bolso, empresta dinheiro né, da família, vende carro, se vira, né, como faz o bom brasileiro, e a galera continua acelerando assim. Depois é o famoso Family and Friends and Folks, né? E a galera. Então aí a gente tem aí, ó, 16, mais 16% buscando essa rede próxima de dinheiro. E depois aí a maior parte também, 16,3%, no financiamento à pesquisa, ou seja, FAPESP, Centelha, submetendo projeto, pegando recurso para inovação. E hoje a maior parte das startups aí, ó, sobrevive ou de recurso próprio ou de produtos e serviços mesmo, né? O que a gente chama aí de bootstrapping, né? Calçar as botas e crescer, ganhando dinheiro, trabalhando, vendendo serviço e fazendo acontecer, na raça mesmo. Então as startups estão crescendo basicamente sem investimento direto, financiamento, mas validando o produto, vendendo, com base no mercado mesmo. É assim que a gente consegue ver os negócios crescendo mais. Próximo, Betão, a gente vê aqui quanto a startup faturou no próximo ano. Olha que legal. Grande destaque para as startups de Piracicaba que faturaram acima de 300 mil reais por ano. Ou seja, elas já estão numa saúde financeira como startup interessante para o olhar do investidor. O investidor gosta de startup que está faturando isso aí, uma média de 25, 30 mil reais por mês. O investidor já acha interessante, né? Ter um olhar como investidor anjo, já fica bem sexy aí o modelo, tá? E a gente tem aí também uma parte de startups aí que não faturaram, né? Ou seja, estão no meio da jornada, no ciclo da jornada, quase um quarto aí das startups, 23,8%, e 19% aí até 50 mil, ou seja, começando a faturar.
tem um dos seus primeiros clientes, que é, né, o momento decisivo da startup. E aí, olha que interessante, dividido aí quase metade metade entre as experiências, né? Ou seja, a maior parte, né, a metade desses empreendedores já viveu alguma experiência anterior, certo? Certo? Não são marinheiros de primeira viagem, né? Então, metade já viveu alguma coisa, já pode ensinar um pouco mais, já pode dizer, olha, já tentei isso aí, já errei, né? Então tem um estágio interessante aí de aprendizado em ciclos anteriores que podem ser aprendidos, tá? No próximo slide, o que nós temos? Temos o tempo que a equipe dedica à startup, né? A maior parte aí se dedica integralmente à startup, e startup é isso, quanto mais você se dedica, mais rápido o seu ciclo de desenvolvimento, né? A maior parte aí das empresas também possui protótipo, né? Possui solução realmente prototipada, desenvolvida, né? Ou em teste, mas é tangível, é possível experimentar essa inovação. No próximo, nós temos então o desafio da patente. Olha que coisa doida, Betão. Mostra isso para a Natália. 70% das nossas startups aqui não tem patente, mas 75% delas, né? E aqui, ó, 25% delas precisam de patentes. Ou seja, né, nós temos hoje aí um gap das startups que precisam e não têm patente. E o que que isso representa? Uma fragilidade de mercado. Porque se você tem um produto que é patenteável e você não tem patente, o que pode acontecer? Se você expõe a sua inovação, né, você pode ser atacado pelo mercado porque você não está protegido. Então, você precisa fazer um registro, né, de marca, de patente, de produto, dar uma entrada no INPI para se proteger, para construir uma barreira de entrada para o teu mercado, para a tua tecnologia. E quem está aí na escola de engenharia sabe que isso é um passo fundamental para criar uma tecnologia, para criar um equipamento, por exemplo, passível de patente, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. A experiência de aceleração, a maior parte das startups aqui não foi acelerada, né? E tem interesse em ser acelerada, ou seja, falta um acelerador. É nítido que falta um acelerador, né? E aí foi acelerado, não necessariamente por uma aceleradora, mas participaram dos processos de aceleração das startups essas empresas aí, essas organizações que são citadas aí em questão aberta, tá? Por isso que às vezes elas são recorrentes aí na resposta, porque era uma questão aberta. Então surgiram aí alguns nomes interessantes que vale a pena você estar observando também sempre o movimento deles no contexto do investimento. Temos mais alguns slides para fechar, né? Se foram incubadas, mais 60% não foram incubadas, e olha que interessante. Sim, e talvez, né, a gente tem ali a maior parte, né, do interesse das startups em ser incubado. Então, também o processo de incubação, além do agronegócio, né, uma incubadora que atenda além do agronegócio, é uma demanda real do ecossistema de Piracicaba. Por quê? Porque a incubação hoje está acontecendo nessa linha aí que nós estamos vendo, olha só. É agro, né? A incubação está acontecendo só praticamente no agro ali, ó. Por quem foi incubado? Pelo agro, né? Então a gente precisa encontrar caminhos para suportar a incubação de outras verticais também, além do agronegócio. E isso é o que a cidade está falando para nós. Próximo, Betão. Já foi investida? Sim, 43%, quase 44% aí já foram investidas. Por quem? Olha lá, a maior parte por investidores anjo. Aqueles investidores que colocam ali entre 200 mil, 500 mil reais nas startups para o desenvolvimento da tecnologia e entrada da solução no mercado depois de um MVP, depois de um teste mínimo de validação, onde o investidor consegue ter uma segurança para analisar o negócio, né? E aí surge, né, FAPESP como um agente de investimento, mas na verdade é fomento, né? Apoio à pesquisa, a Venture, que é uma aceleradora também que faz investimento, né? Mas principalmente ali os investidores anjo sempre presentes como um ponto de virada e fundamental para as startups, né? Nesse estágio antes de serem scale-ups, né? Então aí a modalidade de investimento anjo muito forte, programas de aceleração 28%, seed capital, né, o capital semente quase 5%,
Venture Capital, capital de risco aí de fundos de investimento quase 10%, e as outras linhas aí de investimento que foram recebidos, tá? Aí os valores de investimentos recebidos, olha que interessante, nós temos investimento ali da ordem de, né, mais de 2 milhões de reais, nós temos investimento de 1.250.000 reais, investimento de 600 mil reais, então a linha de investimento é bastante diversificada e varia conforme a maturidade dessa startup, tá? Mais alguns, nesse momento, quem está buscando investimento? 78% aí está buscando investimento, 55% já receberam algum tipo de reconhecimento público, e as startups se relacionam com esse perfil de cliente aí, ó, com esse perfil de players, né? Ou seja, 28% com o governo, 73% falam com grandes corporações, 64% falam também com cooperativas, né? Então existe esse contexto aí de quem são os grandes clientes, quem que vocês estão atacando, né? Porque startup, vocês sabem, quer vender em escala, né? Então dificilmente ela vai falar com um cliente, ela vai buscar uma rede de clientes, ela vai buscar falar com uma grande corporação, uma cooperativa que consiga usar a solução e espalhar, escalar o consumo dessa solução. Próximo slide, Betão. Acredita que a sua startup tem potencial para realizar negócio no exterior? 83%, né, acredita que sim, que pode internacionalizar a startup que hoje está aqui em Piracicaba. Em relação às ajudas mais urgentes, olha lá, fundo de investimento ali, né, em magenta ali, roxo, em destaque, né, acesso a fundo de investimento com quase 24%. A gente tem ali a capacitação do time também com mais de 14%, né, em destaque, né, e a gente tem também ali a prospecção de clientes também como um grande desafio dessas startups, tá? Então, nós temos a necessidade realmente, né, de construir um modelo de ecossistema de inovação que responda a tudo isso. E hoje, com base nesses dados, nós estamos trabalhando então num modelo muito mais orientado. Vamos ver se a gente chegou no final. Próximo que nós temos aqui é isso aí. Esse foi então o primeira síntese, né, do nosso resultado aí do ecossistema do diagnóstico do ecossistema de inovação. Para falar só de startup, tá? Mas eu fiz também mapeamento de indústria, dos hubs, fiz o mapeamento do parque tecnológico, fiz o mapeamento das instituições de ensino, dos desafios de inovação. Então a gente pode ir trabalhando aí, né, esses dados junto com vocês aí ao longo das atividades com o Betão, certo? Então é isso. Fico aqui à disposição, deixo aberto aí o painel para a gente acelerar o diálogo. Obrigado, Betão. Esse cara é acelerado, né, gente? Fala sério. Eu acho que você acabou de trazer para a gente aqui, né? Tem tudo a ver, eu acho que com essa liga que a gente tem com a disciplina, que é de falar de gestão estratégica e inovação. Os dados, a informação, elas são fundamentais para a gente, né, fazer gestão estratégica, né? Então, isso que você acabou de apresentar, né, não sei se a galera tem a noção do que é isso, né? Uma informação riquíssima para quem está nesse ambiente, né? Eu estou aqui, minha cabeça já está a milhão, né? Pensando em tudo isso que foi realmente a primeira vez que eu ouvi esses dados. Obrigado. Sensacional, cara, você trazer isso para gente. Eu sei o quanto isso é relevante, é importante para você. Você está trazendo dados oficiais. Você representa a secretaria, você representa a prefeitura, né? Num ambiente como esse aqui, um ambiente acadêmico, que também é uma fundação municipal. Então, tem tudo a ver. A sua apresentação nesse momento, ela é para mostrar, eu acho que a importância da tríade, né, que a gente tanto fala, né, o poder das pessoas, né, que quando trazem, quando elas estão trabalhando nos seus ambientes corporativos, no seu pequeno empreendimento, o poder da sociedade, o poder da academia, né, dos espaços de educação, de cultura, de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, e o poder público, né? Então, literalmente, o poder emana do povo, para o povo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, né? Juntando essa tríade,
da maneira mais simples e fácil que a gente pode fazer, né? E não menos interessante, e não menos importante, né? Nós estamos aqui numa aula, num MBA super bacana, numa instituição super bacana, com pessoas super bacanas falando de um assunto super bacana, né? Então, o jeito mais simples que a gente pode ter. Tá? Isso desperta, pode despertar em alguns de vocês aí, meus queridos alunos, né, essa necessidade de que quero saber mais, quero conhecer mais. Não sei 90% do que o Pedro falou, então está na hora de você ficar sabendo, porque não tem problema nenhum você não saber, né? Você está aqui justamente para isso, para se identificar neste momento, saber quem você é na sua sociedade, na sua cidade, o que você está fazendo pela nossa economia, não só pela economia familiar, né? Não estou só trazendo dinheiro para casa, dando leite para os meus filhos. Eu preciso expandir isso, ou seja, o que eu vou deixar para a minha sociedade, para a minha comunidade, e é isso que todos nós estamos fazendo. Mas vamos lá. Pessoal, por favor, podem abrir os microfones e vamos debater um pouco aí com o Pedro, vamos aproveitar esse horarinho que a gente ainda tem com ele aqui. Vamos lá. Quem é que topa fazer a primeira pergunta, ou pelo menos, né, falar alguma coisa em relação à apresentação, quiser fazer algum comentário, fique super à vontade, pessoal. Vamos lá. Boa noite, professor. Quem está falando? Nicolas. Oi, Nicolas. Vamos lá. Assim, hoje para uma pessoa abrir um empreendimento no Brasil é extremamente complicado. Pela falta de apoio, pela demora dos trâmites, dos processos. Como que o Pedro e você, assim, que vocês têm muita bagagem, me responderia isso hoje se eu fosse tentar abrir uma empresa e não quebrar minha cara? Eu sei que vou quebrar, muitas vezes ainda quebra uma, quebra duas, que nem o Pedro falou, muito empreendedor quebra, mas como eu consigo atenuar isso de uma forma que eu não possa vir a me prejudicar bastante no futuro, assim. No Brasil, a gente sabe que tem muita burocracia, né, para um empreendedor. É mais isso minha pergunta mesmo, professor. Legal, Nicolas. Obrigado, viu, pela pergunta, pela participação aí, pela conexão também. Cara, sem dúvidas, o Brasil é um ambiente, né, de muito risco, né, um ambiente muito difícil, né, para se empreender. Nós temos, né, uma legislação tributária muito difícil, os processos burocráticos, né, serviços públicos mesmo, totalmente sem integração. Não existe um modelo, né, digital de integração de serviços, de certificação. Isso gera morosidade na abertura de empresa e no processo de gestão, né? Tudo que a gente vai fazer tem um imposto, é taxado, né? E muitas vezes isso, a maior parte das vezes, né, isso não é percebido, né, como um retorno social pelo cidadão na qualidade do serviço que deveria. E por isso a importância de promover a revolução e a transformação digital e a inovação também dentro do serviço público, né? Hoje tem um conceito que a gente fala que é cidade inteligente, né? Vocês devem ter já ouvido bastante falar sobre isso. Smart City, né? Que é a cidade conectada, Smart Grid, né? Um trânsito inteligente, todo o sistema de informação da cidade bacana, mas isso não acontece sem uma população inteligente, sem um poder público inteligente, né? Tudo isso precisa estar unificado. Então, além de vencer os desafios, né, desse ambiente regulatório, que é difícil pela sua natureza, né, de empreender no Brasil, a gente precisa criar modelos de desenvolvimento de negócios, né, baseados em modelos estruturados, né? Hoje, a gente, quando vai construir uma empresa, né, eu e o Beto, a gente participa muito desse processo de consolidação, ou de novas empresas, ou de novos serviços, né, novas tecnologias, soluções dentro de empresas já consolidadas. Nós tomamos muito cuidado, Nicolas, em passar em duas fases principais, que é essa fase de descoberta e definição. Então, a gente se baseia muito no diagnóstico para entender realmente qual é o problema, trazer o nosso cliente para o centro desse problema e conseguir desenvolver a solução em torno da ótica
né, daquele cliente que vive aquela realidade ou enxerga aquela oportunidade para que a coisa possa acontecer. O que a gente vê? Grande parte das empresas, com startup não é diferente, morre antes de 5 anos, né? Muitas morrem em 2 anos, 80% morrem em 2 anos, né? Mais 5% ali, 10% morrem no terceiro ano. Cara, 5% chegam, 2, 3% chegam ao quinto ano de vida. Esse é o perfil. Por quê? Além de todas as barreiras naturais, ignora-se essas etapas iniciais de desenvolvimento de uma inovação, de um novo negócio, né? Começa a se fazer cartão de visita, fazer um monte de coisa, contratar site, fazer aluguel, assumir aluguel, fazer um monte de coisa, fazer uniforme, né? Mas esquece de colocar o cliente no centro, de ter a certeza de que aquilo vai se estruturar e vai acontecer. Então, o primeiro a gente precisa sim facilitar o ambiente regulatório. Trago até um exemplo aqui rápido de Sorocaba. Sorocaba é um lugar que você chega na casa do empreendedor, você senta numa mesa, abre o MEI, troca de mesa, senta do outro lado, abre uma inscrição municipal. Sai dali, senta numa terceira mesa, recebe o acesso a um aplicativo da nota fiscal do município, do MEI do município. No dia seguinte, o aplicativo está liberado, você está emitindo nota fiscal. MEI e ME. 72 horas no máximo, você está emitindo nota lá no município. A gente precisa fazer isso, criar essa agilidade. Então, acertar o mercado, encontrar um problema real e atender isso com qualidade, agilidade e inovação e criar esse modelo de desenvolvimento desburocratizado é urgente em qualquer esfera no Brasil. Tá? Beleza, professor. Professor, tem Obrigado. mais uma perguntinha, eu posso fazer? Fica à vontade, Nicolas. Quando a empresa assim é pequena e ela não tem tanta credibilidade, como faz para a gente estar obtendo crédito? Como que a gente pode estar fazendo assim? Porque a empresa só não vai ter credibilidade para estar arcando com as tarefas, assim, a credibilidade não, crédito para estar arcando com as tarefas, tudo. E como que a gente pode fazer isso de uma forma legal, assim, que também não possa gerar, nos lesar no futuro, assim, que a gente vai ter que pagar se for um empréstimo, entendeu? Como que a gente poderia estar fazendo isso hoje? Legal. A primeira recomendação que eu dou é que se for uma inovação de impacto, né, que tem um impacto social, que é algo que pode mudar, né, a vida da sociedade, que tem um benefício bacana, ou que vem, por exemplo, né, de uma pesquisa acadêmica que é baseada em ciência, você pode buscar um recurso na FAPESP, né, que é o programa PIP, é o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, PIPE, P-I-P-E. O PIP garante que você possa obter da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, até R$ 200 mil, e você pode submeter o projeto a qualquer tempo. A plataforma agora está aberta. Antes era em edital por ciclo, eram 4 por ano, agora está aberto. Você pode submeter a qualquer tempo. Escreve o projeto dentro das bases do projeto, porque tem uma banca que analisa. Se a banca achar bacana o teu projeto, ela coloca 200, o FAPESP coloca R$ 200 mil no teu projeto, que você tem um dinheiro, digamos, carimbado, né? Você tem que gastar só com as coisas que foram aprovadas no teu plano de pesquisa, mas você tem dinheiro para fazer isso como uma pesquisa inovativa. Agora, se você quer fazer inovação e o teu negócio não é a pesquisa, não é a FAPESP, nem é tanto, nem é 200 mil, eu preciso de repente de 20 mil, 15 mil para desenvolver alguma coisa e tal, você tem outros caminhos para isso. Você tem, por exemplo, o edital, né, editais como o edital Senai de Inovação, que te apoia a desenvolver uma solução, um protótipo, coloca recurso, te ajuda também com grana para fazer isso. Você tem caminhos que não necessariamente são financeiros também. Você pode se integrar, por exemplo, ao programa de aceleração do Sebrae, que vai te ajudar e te dar uma noção e vai te dar uma forcinha, né? Te dar uma estrelinha como Startup Sebrae, vai abrir algumas portas, além de te dar capacitação, e isso vai te ajudar. Agora, se a questão diretamente é grana, exclusivamente grana, nós temos um mecanismo, por exemplo, que é o do Banco do Povo. O Banco do Povo aqui em Piracicaba funciona lá na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda,
né? O Beto, inclusive, já tomou um crédito lá também. Ontem eu visitei o pessoal do Casareto, depois visitei o pessoal da fábrica lá da sorveteria Bem Bolado, lá no Jupiá, que tomaram crédito do Banco do Povo, né, para melhorar os negócios, mas tem gente que toma crédito do Banco do Povo para começar um negócio, né? Vai lá, eu quero ser fotógrafo, eu quero crédito para comprar uma máquina fotográfica, né? E aí você submete, né, a proposta no Banco do Povo, tem lá uma proposta de aprovação e são créditos assim baixíssimos, né? 0,75, 1,30, são juros baixos, 0,85, varia um pouco, mas é sempre muito baixo. Então existem sim mecanismos, tá, de apoio, que não necessariamente é pegar um empréstimo tradicional lá no teu banco, né? Esse que ele põe a simulação aí no app para você fazer, tá? Tem outros caminhos para isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Nicolas. Boa noite, Pedro. Quem Opa, tá falando? baixinho. Alô, tá me ouvindo? Tá melhorando. Ah, tá. Boa noite, Pedro. Boa noite, professora Renan. Boa Tudo noite. bem? Agora Ô, sim. Renan. Agora Tudo tá bem. aparecendo pra gente aqui. Ah, legal. Uma das coisas também que eu vejo em relação à inovação é a parte também de educar o cliente, né? Então, você pega, por exemplo, algumas inovações recentes que a gente presenciou ali, existe a etapa também de você educar, ensinar o cliente, né? Ah, como que ele faz para, por exemplo, utilizar o Uber, né? Teve toda a etapa de ensinar ali, de educar. Então, essa é um dos processos ali que tem que estar colocando ali no projeto ali para não deixar escapado, porque você pode até fazer toda a parte ali do protótipo, mas se você não colocar ali o ensinamento ali, a parte do educar o cliente de como ele usa o seu produto, porque ele é inovador. Ou seja, o cliente ele nunca viu aquilo na vida. Se você não colocou aquilo em pauta ali, nunca colocou exatamente ali a parte de educar, de ensinar, pegar um nicho ali de pessoas, uma amostra de pessoas e ensinar, seu produto acaba ali morrendo ali nas primeiras tentativas, né? E uma outra questão também é a parte da margem, né? Porque você tem um produto também ali inovador, né? Você precisa ter ali uma margem ali de preço para que ele não fique equiparado a um produto que é semelhante no mercado, né? Então, qual que é essa proporção de margem, por exemplo, para fazer com que seu produto seja diferenciado também em relação ao preço, né? Para que a pessoa olhe ali seu produto na prateleira e veja, por que que eu vou comprar o seu produto que tem uma margem de preço maior, vamos dizer, porque ele é inovador, sendo que eu posso comprar esse daqui, que ele é, vamos dizer assim, mesmo preço, assim, vamos dizer, né? Então, são dois desafios ali, né, que na hora de você colocar seu produto para rodar, você precisa pensar. Você precisa colocar ele ali em pauta, ali em discussão no projeto, porque senão você acaba não conseguindo nem vender e acaba exatamente morrendo nas primeiras tentativas, né? A parte de educar o cliente e também ter ali uma margem atrativa, porque você vai ter uma pequena venda no começo, de fato, porque ele precisa ser, as pessoas precisam se adaptar a ele para depois você conseguir escalar esse produto, né? Perfeito. Renato, né? Renato? Renan. Renan, sensacional, cara, a abordagem. Dentro da teoria de inovação, né, da teoria fundamental da inovação, essa abordagem que você traz, ela está dentro, né, da curva de Rogers, né, de Everett Rogers, que define a curva da adoção de uma inovação. Ou seja, quando a gente coloca uma inovação no mercado, é isso que você falou. Todo mundo faz uma análise de risco, né? Para que eu preciso disso? Vale a pena? Quem já usou? Para que, isso é melhor do que o outro? Será? É muito será em volta de uma inovação, porque ninguém tem referência de nada, né? Ford, né, quando ia conversar com as pessoas, ele perguntava o que as pessoas queriam, né, para se mover mais rápido, elas diziam que queriam cavalos mais rápidos, né? Ele entendeu o problema e ele trabalhou na linha de montagem, na construção dos seus veículos, né? Então, é muito importante a gente conseguir entender o problema para de fato conseguir entregar uma inovação, mas muitas vezes nem o cliente percebe ou sabe que ele precisa daquilo e tem realmente esse processo de educação para a adoção tecnológica.
nessa curva de adoção, os primeiros adeptos, né, os early adopters ali, eles são os inovadores, são os caras que gostam de experimentar e gostam do risco, pagam para ver mesmo, sabe? Deixa eu ver esse negócio aqui. O cara está sempre na vanguarda, movido pela curiosidade, e ele abraça uma inovação, e ele entra e ele compra aquela inovação. Se esse cara tiver uma boa experiência, isso é inovação. E podem vir os adeptos da maioria inicial e depois da maioria tardia, que estão logo depois do que a gente chama de Vale da Morte. Então, as startups, as inovações, elas entram no mercado, vou fazer de lá para cá, elas entram no mercado e elas começam, né? Elas começam a ter essa curva de crescimento, elas começam a subir. Se esses early adopters gostarem, elas passam pelo abismo. Se eles não gostarem, elas morrem no Vale da Morte das inovações, né? Onde tá cheio de boas ideias, né? Igual o inferno, tá cheio de boas ideias lá no Vale da Morte das startups. Só que se elas passam por um bom processo de adoção inicial, elas vencem isso porque a experiência desse primeiro usuário educa esse segundo usuário, né? Esse primeiro usuário vai falar, cara, eu sempre fui inovador, eu contratei isso aqui, comprei isso aqui vale a pena. Foi assim que aconteceu com o iPhone, né? A experiência do smartphone, de quem comprou primeiro, jogou todo mundo na onda do smartphone. E hoje, por que as pessoas topam pagar 8, 10, 12 mil reais no iPhone? Porque ele fala? Não. Porque ele conecta a internet? Não. Porque ele manda WhatsApp? Não. Por quê? Porque ele tem proposta de valor, que envolve design, conceito, história, marca, presença. A forma como você é visto quando você usa um iPhone é diferente de como você era visto quando você usava um tijolão, né? Hoje, se você sacar um iPhone 12, né, tem gente que vai falar, nossa, caramba, e vai te tratar diferente por causa disso, né? Não deveria, mas acontece, né? Então, o iPhone, ele te transmite uma proposta de valor, que é diferente de preço, tá? Então, quanto maior o problema que você resolver, né, maior a dor, mais intensa, mais recorrente, maior pode ser o teu preço. E quanto maior o teu conceito em design, em padrão, em qualidade, em marca, também é maior o teu preço, né? Nenhuma mulher precisa de uma bolsa de 50 mil reais, nenhum cara precisa de um relógio de 1 milhão de reais, porque, né, ele vai saber quando começar a ficar escuro que é 6h30 da tarde, né? Ninguém precisa dessas coisas, ninguém precisa de uma Ferrari para andar, né? Você chega de Uno também e de Uber, né? Mas você vão querer ir de Ferrari, né? Por conta do valor. Então, uma coisa é valor, outra coisa é preço. E quanto maior o problema que você resolve, ou melhor o teu conceito, aí dentro da pirâmide de Maslow, tá? Se não é problema, é Maslow. Ou você está resolvendo um super problema, ou você está escalando a pirâmide de Maslow. Ou você está resolvendo uma necessidade básica da pessoa, né? Na base da pirâmide, ou você está levando para ela segurança, ou você está levando realização, ou você está batendo lá no ego, lá na autoestima, né? Por isso a pessoa quer um jatinho, quer um iate, quer fazer foto em Dubai, quer ser visto como rico, quer, né? Porque ela está escalando socialmente a pirâmide de Maslow, tá? Então são esses dois olhares que mais exploram essa questão da inovação. Aí eu recomendo que vocês conheçam um negócio chamado Sexy Canvas, né? André Diamant é um cara maluco também, igual nós aqui, né, Betão? E ele desenvolveu o Sexy Canvas. O Sexy Canvas diz que os negócios que mais dão certo e mais escalam no mundo, eles estão batendo nos 7 pecados capitais. As pessoas consomem porque elas têm preguiça, porque elas têm luxúria, porque elas têm vaidade, né? Elas consomem aquelas coisas porque elas querem mais, né? O iFood é preguiça, né? O Instagram é vaidade, né? E assim vai, né? A ganância, né? A galera quer, né? Baixa um aplicativo para investir fácil, porque todo mundo quer agora ser investidor, né? Então o Sexy Canvas também é um negócio que vale a pena nessa visão de Maslow, tá? Então é por aí
que a gente diferencia valor e preço, tá, galera? Obrigado, Renan. Cabe mais uma pergunta aí, Pedrão? Por conta Opa, do teu horário? Pode ser? manda ver. Então, vamos lá. Quem quer fazer a pergunta? Eu, Alessandro. Ô, Acho que o Alessandro. Pedro. Ô, Ô, meu louco! amigo, é isso aí, cara. Ô, louco, meu! Peraí que tá picotando. Não sei se tá cortando só para mim aqui a tua, Acho que ele abriu a câmera teu dele. áudio. Eu tô viajando a trabalho, professor, então eu tô em hotel e a minha internet tá dando uma falhada aqui de vez em quando. Ô, cara, a gente gosta disso, ó. Vou mostrar a cara aí. Valeu. Eu conheço o Pedro do Jiu-Jitsu. Nossa! Os. É, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo, ele mora em Uberlândia, ele é mestrado e doutorado. E quando começou nossas aulas, eu até tirei uma foto do slide, mandei para o professor, para esse amigo meu, que ele estava investindo como startup. Ele entrou com a mão de obra e para fazer uma modificação numa rede hoteleira de um empresário. Porém, não sei, pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. Ele não fez tipo um contrato de trabalho com o cara. Ele falou que quando eu mandei, ele falou assim: Nossa, eu não quero nem saber de startup, só tomei na cabeça, gastei mó grana do meu bolso e não recebi nada. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque eu viajava na rede hoteleira do cara, ficava hospedado no resort do cara, tudo mais, tudo pagando do meu bolso e comecei a fazer implantações, investimentos e tudo mais, e não recebi nada de volta. E quando ele começou a apertar o rapaz, o proprietário, né, em relação a algum retorno financeiro, o cara cada hora falava uma coisa e acabou que ele ficou no prejuízo. A hora que ele viu que ele estava sendo meio que lesionado, que até então ele tinha 2 empregos, né, startup era um sonho, né? Ele acabou vendo que ele estava sendo. E do outro emprego ele foi desligado e ele deixou de conseguir se bancar na startup. O que ele errou? Ele errou em, por exemplo, não fazer um contrato de trabalho, por exemplo, cara, ó, eu estou aqui há 3 meses trabalhando com você, eu preciso receber algo, vamos pôr isso no papel. Esse foi o erro dele? Qual foi o erro dele ter simplesmente desanimado disso tudo? Entendeu? Beleza, grande Alessandro. Alegria rever você, cara. A gente Prazer é meu, já lutamos muito junto, agora estamos lutando aqui também, cara. Isso aí. com certeza. Cara, seguinte, dentro do modelo, né, de negócio das startups, essa questão do investimento sempre foi um grande dilema, né? Porque o investimento anjo é um investimento, por exemplo, de altíssimo risco, né? Essa modalidade de investimento inicial, porque a startup ainda não tem, digamos, um produto consolidado, um mercado consolidado, e ela toma o dinheiro de alguém que olha para aquilo e fala, cara, acho que isso aqui é bom, vou apostar. Então, o investimento anjo, ele sempre foi um ponto muito crítico de investimento por isso, porque é um investimento inicial, onde perdeu, né? Deu certo, escalou, ótimo. Não deu, todo mundo perdeu junto. Perdeu quem trabalhou, perdeu quem investiu, todo mundo se abraça, toma uma no bar, chora e acabou, né? Isso sempre foi assim e assim que a coisa era tratada, tá? Agora, com a evolução do movimento de inovação e dos ecossistemas, começaram a ter processos de regulação um pouco melhor. Recentemente, o Brasil criou a Lei do Investimento Anjo. Então, vale a pena vocês pesquisarem, hein, quem quiser entender um pouco mais sobre como isso se regula. Mas hoje, o investidor anjo, ele é sim, Alessandro, protegido por lei, protegido pelo contrato, então ele consegue colocar uma grana na startup, ele está amparado, né, por contrato, ele não necessariamente já entra direto como sócio, mas ele fica ali associado à startup sem ter o ônus de ser sócio daquele pequeno negócio, de estar integrado, né, ao CNPJ já de cara, então tem uma modalidade interessante. E o que eu sempre recomendo é que esses modelos de investimento e startups
sejam regulados principalmente por um modelo de contrato que é o que a gente chama de vesting. O que é o vesting? É assim, cara, eu vou investir em você, mas para eu investir em você, você vai ter que me entregar toda essa sequência aqui do plano de trabalho, do desenvolvimento da inovação. Então, você dá um passo, eu invisto. Você dá outro passo, eu valido, eu invisto, né? Isso é um processo onde o investimento ele vem sendo realizado conforme o projeto evolui. Esse é um modelo um pouco mais seguro que dá, né, para as duas partes, né, mais segurança mesmo para evoluir. Tem um outro modelo que é o seguinte: o investidor, né, de um outro lado, ele tem a grana e ele está ali desenvolvendo a tecnologia, né, quer bancar a tecnologia, e aí ele encontra alguém que é capaz de desenvolver aquela tecnologia, e aí ele fala assim, olha, eu te dou X% da empresa para você desenvolver essa tecnologia, né? Só que eu só vou te dar esse X% da empresa depois que você concluir essas entregas aqui. Permanecer pelo menos 3 anos na empresa, fazer todas essas entregas, daí você morde um tanto da empresa, né? Você internaliza um tanto da empresa. Isso dá um pouco mais de segurança também entre as partes, tá? Da mesma forma, né, que você está desenvolvendo, o investidor chega e fala, olha, eu vou colocar dinheiro no teu projeto como investidor anjo. Você fala, ok, maravilha. Você vai colocar dinheiro aqui no meu projeto e você vai, cada vez que você coloca um pouco desse dinheiro, eu vou te dando percentual dentro do plano maior, eu vou te dando uma fatia. Então, você comprou 20% aqui da minha empresa, mas você vai me pagar em parcelas. Cada parcela que você me pagar, eu te dou uma parte desse 20% e a gente faz a evolução em conjunto. Então, é uma questão contratual mesmo, mas antes não tinha lei. Hoje tem lei do investimento anjo. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, regula isso, né? E a gente tem, né, então, muito mais segurança para fazer isso, tá, Alessandro? Então, assim, o grande erro, na verdade, está na falta de contrato, na falta de um modelo evolutivo, ou seja, né, vai investindo parcialmente, vai integrando cota parcialmente, né, e essa regulação da relação, né, do investidor com o empreendedor. Normalmente isso se traduz no que a gente chama de equity, né, que é a cota da empresa. Eu vou colocar X na sua empresa e eu saio com ela em 20%, em 15%, em 50%. Se amanhã eu não quiser, eu tenho que ou te vender isso de volta. Se você não quiser, eu posso vender no mercado. Esse é o principal modelo que eu acredito que funciona um pouco melhor para evitar esse tipo de problema, tá? E aproveito para te mandar um abração aí, cara. Beleza, Pedrão. Obrigado. Um grande Bota abraço papo aí. também. Tamo junto, meu. Bacana, legal. Deixa eu só fazer um fechamento aqui rapidinho, depois eu passo a bola para você de novo aí, Pedrão, para você fechar o teu momento. Manda ver. Tudo que o Nicolas e o Renan e o Alessandro falaram, cara, nada mais é, na verdade, deixa eu até fazer uma observação, não está mais complexo empreender no Brasil, ao contrário, está cada vez mais fácil empreender no Brasil. O que é complexo é o processo de aprendizagem de cada um de nós para poder empreender e trazer inovação para o nosso dia a dia, né? Então, isso sempre foi complexo. Os 3 problemas que nos trouxeram aqui agora, todos têm relação com aprender a empreender 100%. É simples assim. Então, quanto mais a gente fomenta, nós estamos, então, numa aula de gestão estratégica e inovação. Como é que a gente faz a liga, então, com isso? Quando eu estou falando de gestão estratégica, a primeira palavra que vem, então, no nome da disciplina é gestão. Pronto. Já está respondido as 3 que eu acho que o Pedro caiu, né? Ah, não. Só acho. Tá aí, hein? Pegadinha do Pedrão. As 3 coisas estão respondidas dessa forma, né? A gestão, ela é a principal ferramenta para que você estrategicamente
saiba criar, ter condições de inovar, criar produtos e serviços e empresas que possam inovar. E para você poder fazer gestão, você precisa aprender a fazer gestão. Independente se você é empreendedor, independente se você é intraempreendedor, que eu espero que daqui para frente todos vocês tenham essa visão, essa pegada de intraempreendedor. Porque nós estamos falando, pessoal, de transformação pessoal, né? Tá falando, quando o Pedro falou do uso, quando a gente tem demandas, muitas vezes a gente está lidando com demandas ocultas, demandas reprimidas e demandas inexistentes, né? Quando a gente cria processos de inovação. E muitas vezes a gente só consegue quando a gente consegue vender em escala alguma coisa por efeito manada. Como foi, eu lembro até hoje, quando um amigo trouxe dos Estados Unidos um aparelho Apple, lá numa faculdade que a gente dava aula, e eu tive a primeira experiência numa tela deslizando o dedo assim de um Apple, né? A coisa assim sensacional, aquela experiência para mim também foi fabulosa. Então, saber trabalhar a experiência do cliente, saber quem são essas pessoas, criar modelos de negócio, criar valor para o seu modelo de negócio, criar processos consistentes, tudo isso parte de uma única, acho que de uma única grande área de conhecimento, que é a gestão. Isso todos podem aprender a fazer gestão. Independente do curso que você faz, se você faz ou não um curso, todos podem aprender a fazer gestão. E hoje está cada vez mais simples e mais fácil nós termos acesso a esse tipo de conhecimento. Tá? O que ainda está complexo é que as pessoas não compreenderam que a gente precisa aprender a empreender ou a intraempreender. Esse é um movimento que a gente faz, esse é um movimento meu, né? Por isso que eu falo que eu sou um agente de transformação e não um agente de inovação. Eu ainda preciso ralar muito ainda para me tornar um agente de inovação, né? E eu prefiro trabalhar no processo de educação das pessoas, no processo de aprendizagem, que eu acho que isso é a verdadeira transformação para que cada um possa inserir o assunto inovação em suas vidas, no seu trabalho, no seu empreendimento, seja lá o que for, tá? Mas, como eu disse, tudo isso parte de um único problema: a falta de compreensão do que é criar modelos de negócios competentes, fazer uma gestão competente, fazer uma gestão estratégica competente para que você possa criar inovação. E Pedro, o desafio que eles têm, cara, para o último dia de aula, que é daqui a 15 dias, eles provarem para um diretor de empresa, que sou eu sou o sponsor da galera, lógico, porque a gente pode criar ambientes de inovação dentro das organizações a partir da gestão estratégica, com ou sem planejamento estratégico. É isso que eles vão ter que preparar, que responder, com base em argumentos factíveis, em argumentos que são importantes. Então, hoje, o seu seminário, a sua aula de hoje, cara, espero que tenha sido fundamental para essa galera, espero que vocês tenham anotado algumas coisas, porque o Pedro trouxe uma tonelada de bons argumentos para vocês colocarem no projeto de vocês e que para vocês possam utilizar esse projeto na sua totalidade, na sua realidade, na realidade de cada um, né? Naquilo que vocês desenvolvem e fazem na vida profissional de vocês, tá? Então essa é a pegada. E não está no escopo, né, da disciplina a gente falar sobre o mundo das startups, mas é inevitável, né, quando a gente fala de inovação, porque ela nos traz, né, nos remete hoje ao grande movimento de inovação que inclusive as grandes corporações estão fazendo, né? Ou criam suas próprias startups ou se unem às startups de terceiros, né? Então, eu vou colocar uma tonelada também de coisa para essa galera estudar nos próximos dias, vou começar a mandar para eles, né? Já fui anotando de tudo aquilo que a gente precisa colocar, desde de entender o que é o marco legal das startups, né, que foi aprovado agora, né, quais são os benefícios do marco legal das startups, até falar sobre inovação aberta e aquilo que eles... E olha que interessante, né? O trabalho deles como gestores de projetos
cara, é uma peça fundamental dessa engrenagem, né? Nesse movimento, eu não consigo identificar nenhum ambiente hoje de inovação que não tenha gestores de projetos incompetentes, né, Pedro? Então, na experiência que eu tive, cara, onde eu conseguia me conectar com as empresas, né? Porque assim, a empresa está num desafio de inovação e aí vem o agente de inovação. Onde que eu me conectava? Justamente com o PMO, com o gerente de projeto, né? Ou com o PO, o Product Owner daquela solução que eu estava desenvolvendo. Eram os dois caras que eu me conectava principalmente. Por quê? Porque é com eles que eu estruturava o backlog do desenvolvimento da solução, né? Distribuía as tarefas, montava junto com ele os squads, definia a sequência de sprints, definia os reviews e o profissional que tangibiliza o plano de gestão da inovação, muitas vezes, ele é o gerente de projeto. Porque o agente de inovação, ele vai criar, ele vai catalisar, ele vai desenhar, ele vai fazer, ele vai participar e facilitar um processo de inovação, mas não é ele que durante o dia vai estabelecer prazo, meta, time, OKR, KPI, não é ele que vai fazer isso, é o gerente de projeto. É o gerente de projeto que tem que estar com um Scrum debaixo do braço aqui e lembrar: eu sou um Scrum Master, eu sou um Scrum Master. É ele que vai tocar essa operação. Então, isso que você falou é muito rico e fundamental, Betão, porque senão, né, o gerente de projeto, ele às vezes pode achar, né, que o agente de inovação ele vem ali para ameaçar e vai atrapalhar. Não, não. O agente de inovação é justamente um equipamento do gerente de projeto que deve saber quando acionar. Ele deve saber quando falar: cara, isso aqui, eu sei que tem um projeto legal aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar um pouco, eu preciso de um pouco mais de subsídio para estruturar esse modelo de gestão. Chama um agente de inovação que ele vai trazer, né, esse brainstorm todo, e você vai conseguir melhorar o processo de gestão, e aí o agente de inovação sai, você toca a gestão do projeto. Geralmente é o desatador de nós, né, cara? Para o gerente de projeto, né? O agente de inovação é o desatador de nós, né? Isso Às aí, vezes num projeto meio enroscado, né? Tá isso difícil, aí. até com recursos, com poucos recursos, ou com uma equipe, né? Ainda não entendendo direito, né? Acho que essa é a grande função, né? E o Então, outro é o galera, tecelão, né? É o tecelão. exatamente, é isso aí. Então, procurem se encontrar, né, nesse novo desafio de vocês como gestores de projetos, nessa trama, né, nessa trama no bom sentido, né, que é projetos de inovação. A gente depende de muitas pessoas, de muitos recursos, de muitas ideias, de culturas diferentes, de jeitão assim diferente de fazer as coisas. Vocês vão encontrar pela frente. Sejam flexíveis o suficiente, né, e saibam se colocar nesse ambiente de inovação. Esse é o grande segredo para o profissional, né, do futuro, é como você se coloca nesse ambiente de inovação. Né? Como no caso de pessoas que eu tenho encontrado que estão muito, mas muito imbuídas assim, em criar não só esse ambiente, mas criar o espaço dela nesse ambiente. Que isso também é bacana, né? Então, quando você se descobre como alguém, com um dos agentes desse movimento, você vai querer também participar. Né? Você vai querer se integrar às equipes, se integrar ao movimento, por exemplo, Piracicabana de inovação que está acontecendo, né? Mas você tem que se achar, né? Se perguntar, qual é o meu pedaço disso? O que eu tenho que realizar? Como eu posso cooperar? Né? O que eu posso entregar? Não é o que eu posso, né, usufruir. A pergunta não é essa. Usufruir, você usufrui desde uma palestra maravilhosa como essa, né, do Pedro, nos nossos relacionamentos em ambientes de inovação, até novos conhecimentos e conexões fantásticas. Isso é usufruir desse movimento, né? Mas você tem que saber a sua responsabilidade nas suas entregas para esse movimento, né? É isso aí, meu amigo. Quer fazer o fechamento aí do seu seminário para o povo? Eu quero agradecer demais mais uma vez, Betão, né, a possibilidade de ser teu parceiro
teu amigo, né? De te encontrar na jornada, na caminhada, né? Vale aquela máxima, né? Se te chamarem de louco e acharem que o teu caminho é insano e você acredita, cara, e isso é um chamado, vai que você vai encontrar gente boa no caminho também. E foi isso que aconteceu comigo quando eu te encontrei, né? Um super parceiro, as ideias bateram, os propósitos bateram e é graças a essa sintonia fina, né, a favor de Piracicaba, da transformação legítima que começa, né, nas cabeças, né, nessa transformação que você defende, né, que se conecta ao meu trabalho no desafio de inovar de fato, porque é só em mente aberta que a inovação, né, floresce e brota. Então, muito feliz, Betão, né, me conectar aqui com a Fundação Municipal de Ensino, a Escola de Engenharia, né, tem também aí a Cotip, o ambiente que eu tive a alegria também de viver aí um período acadêmico fazendo engenharia ambiental aí, foi muito rico para mim também, né, não cheguei a me formar na instituição, mas foi um período de muito aprendizado, né, com o coração de estudante caipira pulsando forte aí, e nessa noite, né, poder exercer o nosso papel, né, como agente de inovação foi um presente, falei para você, né, eu me sinto como, quando você veio me convidar para isso, né, me sinto como quando eu era menino e me chamavam para jogar bola, sabe? Então, É isso aí. fico empolgado, fico muito feliz e agradecer a cada um de vocês aí, dizer que, né, a gente que move esse Brasil, né, se capacitando, trabalhando, né, acreditando num país melhor, né, educando as nossas crianças, respeitando, né, fazendo a nossa parte mesmo como cidadão, né, a gente constrói o nosso mundo melhor, né, e que isso possa refletir aí ao nosso redor como agente de transformação e agente de inovação também, tá? Um beijo no coração, encontro com vocês na secretaria, fico à disposição, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município. Fico à disposição também através aí da comunidade Pamonha de Ideias, onde vocês conseguem me acessar também. Sou pamonheiro, sou membro da comunidade, né, e fico, né, de portas abertas aí, né, coração aberto também para me conectar sempre, tá? Grande beijo no coração aí, boa jornada, sigam em frente e vamos nessa que o futuro é nosso. Valeu, Betão. Obrigado, meu irmão. Pessoal, se alguém puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotinho, tirar um print, eu vou ficar muito feliz com isso. Não importa a quantidade de pessoas, não, só quem tiver disposto aí puder. E não tem problema também se não puder, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Mas gostaria que vocês aparecessem aí pra gente. Legal. Pelo menos pra gente dar um salve aí pro Pedrão, né? Que ele esteve aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, que mais? Aê, que bacana, galera. Sérgio, Fernando, valeu, obrigado pela presença, hein, cara. Valeu, obrigado eu. Consegui dar um print aqui. Demais, Às vezes não consigo dar um print na minha tela. Vou ver se eu consegui. Consegui, com a galera que estava aqui. Aí Fernando, sim. Rogério, Alessandro e Sérgio. Valeu. Massa. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Valeu mesmo. Por tudo. Pedrão, Boa. parabéns, viu, cara? Tamo junto, Betão. Valeu Parabéns pela por você, força. cara. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? Valeu mesmo. Valeu, Um galera. abração. Até mais. Muito bom, obrigado, Nossa. Pedro. Obrigado. Valeu, muito obrigado, professor. Valeu. Abração especial ao amigo Alessandro aí. Valeu, gente. Gente. Um abraço, Pedro. Até mais. Só parar. Pessoal, vamos lá, estendemos um pouco, né? Fazer 9h25, 15 minutinhos. Depois a gente volta direto para... Deixa eu parar a gravação aqui. Depois a gente volta direto.